aí passar, Tá, que aí eu mando ver. tá bom. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a esse diálogo, né, inicial da disciplina de TCC 2, a reta final, chegando aí na reta final. Eu sou Maria Luciene, né, alguns eu não conheço, mas eu estou atualmente, sou professora, né, de informática do IFRJ e atualmente eu estou como coordenadora da pós, é, seguindo, né, aí o trabalho que o professor Ricardo, né, fez brilhantemente dentro, da pós-graduação em docência. E com isso, assim, eu estou me apropriando, né, de todo o funcionamento, né, do programa, né, das disciplinas, das atribuições. Então, a gente, nesse semestre, o professor Ricardo é uma atribuição, pelo que eu entendi, do coordenador do curso, né, ficar com a disciplina de TCC, mas eu acho que a gente poderia dividir sempre, professor Ricardo, confesso. Pela sua, né, expertise, eu acho que tem muito a agregar, né, dentro desse momento, né, que é a reta final, né, que eu acho que é um momento também de dar as orientações para cumprir todas as regras, mas também é um momento também de se acolher, né, da gente poder, vocês poderem contar com a gente, de vocês entenderem que a gente está aqui para poder, né, ajudar, né, vocês da melhor forma possível, né, respeitando ali toda a regulamentação, mas também dando todo o apoio. E eu considero até esse momento aqui, desse momento síncronos, muito importante, porque é uma forma também de mostrar que a educação à distância, né? Existem seres humanos por trás de uma educação à distância, de um ensino, de um trabalho, né? Então, eu acho que é uma forma da gente quando alguém pode também, né? Então, essa flexibilidade do programa é bem legal da gente poder, né, ter esse contato. Então, é, eu me coloco à disposição, mas assim, e aí a gente vai fazer esse diálogo, mas a gente está dividindo essa disciplina, né? Eu e o professor Ricardo, ele, né, já vem aí 6 anos à frente, né, do programa e também desse momento, junto com várias outras turmas. Então, é a melhor pessoa para poder também, né, tirar todas as dúvidas e vocês saírem daqui sanados, né, com relação às atribuições que vocês vão ter que fazer nesse semestre, tá? Então, eu vou passar para o professor Ricardo. E vocês estão vendo a apresentação? Eu vou só colocar aqui para. Sim? Sim, Vou colocar aqui Sim, para. Tá, vou colocar aqui para. Ok? Pode show de falar. bola. Bom, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Vamos trazer um pouquinho do que é a disciplina de TCC2. A disciplina de TCC2, ela é um conjunto de entregáveis. Então, a gente traz uma gamificação dessa disciplina, tá? Então, Knaip, como é que funciona isso? Primeira coisa, vocês precisam fazer a entrega do primeiro documento, que é o documento de oficialização de orientação. Na aula, em um dos bate-papos, a professora Maria Luciene falou para vocês dos orientadores, compartilhou com vocês aquele e-book das orientações, isso tudo tem lá na sala da coordenação, tá? Então, provavelmente, vocês já fizeram contato com os docentes, escolheram esse professor, e o primeiro passo é oficializar essa orientação através de um formulário. O que significa isso? Essa oficialização ela é feita a partir do momento que o aluno preenche o formulário, ele assina, o orientador assina e, eu não lembro se a coordenação assina, acho que assina também, tá? Assim. E ele envia para a secretaria. Então, a partir do momento que a secretaria dá o ok nesse recebimento, você está oficialmente sendo orientado, tá? Então, um minutinho, Hannibal.
Já passo para você. Então, um detalhe. Ah, que naipe! A minha dupla é eu e a professora Maria Luciene. O que vocês vão fazer? Um formulário só para os dois. Vocês vão colocar lá os nomes. Joãozinho das Couves e Maria Luciene. Linha de pesquisa, curso, orientador. Os dois assinaram esse documento, o orientador assinou, o coordenador do curso assinou, a coordenadora. Com esse documento, vocês enviaram para a secretaria. A Camila deu ok. Quando vocês fazem um envio para a secretaria, vocês estão oficialmente orientados. Aí começa a nossa disciplina de TCC2. Vocês, a professora Maria Lucene vai liberar a sala virtual para vocês ainda hoje. Vocês vão ver que a primeira atividade, ela vale, acho que 4 pontos. Isso, 4 pontos, né? Qual o trabalho de vocês? É entrar nessa primeira fase e enviar o arquivo, tá? De novo, a dupla é Knaip e Maria Luciene. Knaip, a Maria Luciene enviou. É suficiente? Não. Ela envia e você também, na plataforma. Tá? Então, para a secretaria, um só pode enviar, já tendo o nome dos dois. Na plataforma, os dois enviam. Então, a partir do momento que vocês enviaram para a secretaria e vocês também postarem no Moodle, a gente já vai dar o ok para vocês. Ó, parabéns, você já tem 4 pontos. Vamos para a próxima fase do game. A próxima fase do game é quase no finalzinho do jogo, tá? Então vocês foram orientados, escreveram o trabalho de TCC de vocês, o professor deu ok. E aí ele vai virar e vai falar para vocês, ó, agora vocês têm que definir quem é a banca de vocês. A banca de vocês, ela vai ser composta por professor orientador, um membro do programa. Por membro do programa, entende-se professor que dão aula para vocês ou professores que estão naquele e-book que a professora Maria Luciene compartilhou com vocês, de orientadores. Então, o membro interno é um docente ou um professor que seja orientador do programa. E o membro externo é qualquer professor do IFRJ ou de qualquer outra instituição que vocês, como um acordo com o orientador de vocês, vocês vão convidar para a banca. Um detalhe: esse membro externo tem que ser mestre ou doutor, tá? Então, é preencher o formulário de agendamento de banca, onde vocês vão colocar os dados do orientador, os dados do membro interno, os dados do membro externo, tá? Vocês assinam e enviam para a secretaria. A secretaria recebe esse documento, dá o ok. A partir desse documento, ela elabora a ata, que vai ser lavrada pelo presidente da banca, que é o orientador de vocês. Ah, Knaip, então eu entendi. Eu fui na primeira fase, preenchi o documento, todo mundo assinou, eu enviei para a secretaria. Sou eu e uma dupla. Os dois colocaram na plataforma Moodle. Ótimo. Segunda fase, preenchi o formulário de agendamento de banca. Sou eu e a professora Maria Luciene. Precisa fazer 2 formulários? Não, é um só com o nome dos dois, tá? Então, preencheu, vocês assinaram, o orientador de vocês assinaram, enviam para a secretaria. Ao mesmo tempo, né, ou concomitante, enviou para a secretaria, vem e posta. Quem vai postar? Cada um
faz a sua postagem. E aí os professores vão chegar lá e parabéns, você acabou de finalizar a segunda etapa, mais 3 pontos, certo? Mais um detalhe. O agendamento da banca, ela deve ser com pelo menos 15 dias antes da defesa, tá? Para que a banca tenha tempo hábil para fazer a leitura, tá? Então, vamos supor que nós marcamos aí a banca do aluno Joãozinho para 30 de maio, tá? Isso foi agendado, no mínimo, lá no dia 14, 15, 30 de maio. Foi feita a banca, vocês têm 20 minutos para apresentar, vocês apresentaram, os membros da banca fizeram as considerações, o orientador fez a ata, todos vão ser aprovados, se Deus quiser, né? Essa ata, ela é assinada pelo orientador, pelo membro interno, pelo membro externo e pelos alunos. Com essa ata e pelo coordenador, tá? Com essa ata assinada pelos membros da banca, pelos alunos e pelo orientador, vocês vão fazer o envio para a secretaria, tá? E também vão entrar no Moodle e fazer o envio dessa ata. Ah, sou eu e a Maria Luciene. Cada um faz o seu envio. Eu estou sendo bem didático para que vocês consigam entender. Aí, os professores vão chegar e parabéns, você chegou ao final. Você atingiu 100 pontos. Com isso, você finalizou a disciplina de TCC2, tá? Que naipe! Mas lá no bate-papo inicial, a Camila falou que a gente pode solicitar uma prorrogação. Se eu solicito uma prorrogação, eu não consigo entregar o documento de agendamento de banca e nem a ata. Como é que eu fico? Tranquilo. Se você se programou, né, para desenvolver o TCC e houve algum problema, né, você, em comum acordo com o seu orientador, vai preencher o documento de solicitação de prorrogação de prazo, que lá você vai colocar uma justificativa, você vai assinar, o seu orientador vai assinar, vocês vão enviar para a secretaria. E com isso, vocês pegam esse documento e postam como atividade de recuperação. Então, vocês vão ter aí, ao invés dos 6 pontos da ata, né, que é 3 pontos da ata, e 3 pontos do formulário de agendamento de banca, vocês vão ter essa nota lá na recuperação. Então, vocês fecham a disciplina. Só precisam ficar atentos à data. Volta, por favor, professora. Tá, então, qual a data de entrega do primeiro entregável? 30 de março, tá? Então, fui lá e entreguei oficialização de orientação. A orientação está rolando. O agendamento da banca tem que ser até o dia 16 de junho. Então, o que, que significa isso? Eu tenho que agendar a banca, né? Ah, vou agendar para o dia 30 de junho. Tudo bem, mas o formulário ele foi enviado e assinado por todos até o dia 16 e foi postado na plataforma no dia 16, tá? E a ata de defesa, ela tem que ser defendida, né? O TCC tem que ser defendido e a ata assinada e postada no Moodle até 11/7. Observem que 11/7 é o prazo final. Por quê? Muitos de vocês vão defender antes, tá? E vocês só vão conseguir fazer a solicitação do certificado de conclusão após eu e a professora Maria Luciene consolidarmos as notas.
A partir do momento que a gente consolida as notas, a secretaria consegue emitir um nada consta, que é o histórico de vocês, com aprovação em todas as disciplinas. Então, a partir daí, vocês já podem solicitar o certificado, tá certo? Então, todos esses prazos que foram planejados por nós, ele tem o intuito de uma forma bem tranquila, contribuir para que todos possam fazer esses entregáveis nessa gamificação que a gente construiu. Então, é menos um problema para vocês. Provavelmente, todos aqui, tá, devem estar só fazendo TCC. Ah, Knaip, mas eu estou fazendo uma disciplina que eu estou devendo. Se você está devendo uma disciplina, você só pode defender depois que ela for concluída, tá? Então, atenção nisso aí. O que acontece muitas das vezes? Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, né? É, o orientador do Joãozinho é o professor Daniel, tá? O Joãozinho foi lá, fez o TCC, enviou para o professor Daniel deu ok. Falou, ó, tá tudo certo, pode agendar a banca. Aí o Joãozinho foi, preencheu o formulário, ele assinou, o Daniel assinou, mandou para a secretaria. Chegou lá na secretaria, a Camila vira e fala assim, ô, Joãozinho, você ainda está cursando a disciplina de tecnologias educacionais que você ficou reprovado lá no primeiro semestre. Então, você só pode defender depois que terminar essa disciplina. Tá certo? Então, por que que o orientador assina? Tá? Ele assina porque cabe a ele a orientação. Não cabe a ele essa gestão de aprovação e reprovação. E muitas das vezes o aluno não se lembrou disso. Mas não tem problema. A secretaria sempre vai lembrar, tá? Porque a Camila ela tem um controle muito certinho da situação de cada um, tá? Porque se o aluno defender antes de integralizar o curso, ela não consegue emitir o histórico de vocês. E aí vai ficar parado. Tá? Então, essa regra ela foi construída pela instituição, que o aluno tem que concluir todas as disciplinas para depois defender o TCC. Tá certo? Então, esse material a professora Maria Luciane vai estar disponibilizando lá. Essas datas são importantíssimas, não percam, tá? O que que acontece? O aluno, ele vai lá hoje e posta esse formulário, e aí depois ele esquece do mudo. Passou, chegou lá no final do período, quando a gente vai fechar as notas, o aluno fala assim: ih, que naipe, eu esqueci. Porra, amigo, não tem jeito, porque eu preciso finalizar as notas para que a emissão dos certificados dos demais alunos possam ser encaminhados. Então, vocês precisam estar muito atentos a essas datas, tá certo? Então, podemos, alguma consideração, professora, ou podemos abrir aí para as dúvidas? Eu tô aqui, eu estava lembrando aqui do e-mail que a Camila enviou de orientação para os alunos, né? E lá, professor Ricardo, eu vi agora que ela coloca que o prazo final, né? Aqui, o prazo da turma ingressante 2025-1, início 7 de abril de 2025, o prazo regular vai até 7/10 de 2026. Isso impacta, de certa forma, nesse cronograma que a gente montou de entrega das atividades? Não e sim, né? Sim, porque existe uma temporalidade, tá? Que é o final do semestre. Então, Isso. se o aluno não defendeu, tá? Ele faz lá a solicitação de prorrogação, por quê?
eu sei que até o mês 10. Então, vai lá e fala assim, ó, no formulário, eu vou defender em setembro, eu vou defender em agosto. Que depois, se precisar fazer essa prorrogação, além do tempo do prazo legal, você tem lá o tempo permitido pela instituição. Porque a gente precisa integralizar a No disciplina. semestre. E esse prazo, ele é sempre maior do que a disciplina em si. Tá certo? Sim. Eu até tinha colocado aqui, né, junto à disciplina, que são as disciplinas que serão. Eu tinha botado aqui a data limite, né, mas vou mudar aqui, porque esse calendário aqui, só complementando, né, esse calendário é o calendário desse semestre, né, das disciplinas que vão ser oferecidas nesse semestre. Esse calendário ele é montado com base no calendário de todas as pós-graduações. Então, vem da pró-reitoria para a gente, e aí a gente faz essa divisão, né, de entregas dentro do semestre. Então, o semestre, ele termina aqui, ó, dia 16/7, tá? É, então, quer dizer, a gente poderia colocar aqui até TCC2, né? Deixa eu ver. O 11/7. Porque a gente precisa de um tempo para poder também fechar essas notas e colocar as notas dentro da plataforma. Isso. Então, a gente tem esse semestre, né? Então, acaba que o prazo de vocês prorrogar mais um pouquinho perante quando vocês entraram, né? Porém, a gente tem que fechar as notas no semestre. E aí, depois de julho, que vem as férias docentes, já é o segundo semestre, certo? Porque se Então, a tá. gente deixar para lançar, sim, se a gente não lançar a nota até o final do semestre, você trava todos os alunos que defenderam, entendeu? Sim. Então, a gente precisa ter essa temporalidade aí, que é essa data de 11/7. Então, dia 11/7, o aluno, os alunos fizeram todos os envios, né? Ou da ata, ou da solicitação de prorrogação. No dia 12 a gente já finaliza e consolida. Então, a partir do dia 13 vocês já podem solicitar aí o. Claro que para solicitar o certificado, vocês vão ter que mandar a versão final do TCC, tem lá os formulários, né, de autorização de publicação, isso aí é uma outra história, tá? Mas são os formulários necessários para solicitar o certificado. Tem lá o nada consta da biblioteca, tem alguns documentos aí que são necessários, tá certo? Mas o Sim. principal é que todas as notas estejam, que o aluno tenha sido aprovado em todas as notas, todas as disciplinas e tenha sido aprovado no TCC. Tá bom. Ok. O Aníbal. Aníbal? É Diga, meu Aníbal? amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite. Só para esclarecimento, preenchi o formulário, assinei lá no GovBR, minha dupla foi lá, assinou no GovBR. Eu mando para minha orientadora. Ela vai lá, vai fazer a assinatura dela, ela vai me devolver. Eu vou pegar isso que ela me devolver, eu vou mandar para o coordenador, ele assina, ele vai me devolver, e aí eu vou responder à secretaria e depois substituir Isso. no Moodle. Isso. Tá, Manda para a secretaria e já bota lá no Moodle. Você já beleza. tem os 4 pontos, Tá, tranquilo, tá? era só isso. O resto é correr Pelo atrás amor agora de para defender Deus. até julho. É. O que vocês não podem esquecer de fazer, tá? Porque o aluno, muitas das vezes, ele fica preocupado com a nota. Aí ele vai, pega todas as assinaturas, vai lá e posta no Moodle. E esquece de mandar para a secretaria. O que acontece? Vou, vou te dar um exemplo que aconteceu esse semestre, tá? O aluno, meu orientando, tá? Foi lá, postou em tudo e mandou para mim o formulário da banca, eu assinei, mandou para a secretaria. Aí a secretaria vai, que naipe. Esse aluno não me mandou o formulário de agendamento de banca. O que tinha acontecido? O meu orientando
só postou na plataforma, tá? Aí eu falei, ué, mas estranho, eu assinei, deixa eu dar uma olhada lá. Aí eu fui no Moodle e vi que ele tinha, né? Aí eu já avisei ele por WhatsApp, falou, ó, você esqueceu de mandar para a secretaria. Mas como eu tinha acesso, né? Eu era o professor da disciplina, igual aqui, né? Sim, ou eu, a professora Maria Luciene, a gente tem um acesso à disciplina de TCC2. O que eu fiz? Fui lá, baixei e já mandei para a Camila, ela agilizou a ata. Se fosse um outro professor que não tem acesso, ele teria que pegar, enviar novamente, fazer o envio, ela receber para gerar a ata. Isso poderia implicar em alteração da data da banca, tá? Então, importantíssimo, enviar para a secretaria, coloquem como passo a passo, né? Todo mundo assina, assinou, envio para a secretaria. A secretaria sempre acusa o recebimento. Eles acusaram o recebimento, eu vou lá e posto no Moodle. Acabou. Não, não é SPG, é SPD, tá? Acho que foi o Hannibal que perguntou, né? Ah, não, Leandro. spd.cepf.ifrj.edu.br. Botei aqui. SPG é o e-mail da pós-graduação em gestão, tá? Então, Secretaria da Pós-Docência, é SPD. Secretaria da Pós-Gestão, é da de gestão, tá? O Marinaldo colocou aqui uma mensagem. Estou com pendência na disciplina de TCC1. Fiquei em recuperação e na recuperação tive problema de interpretação no prazo de envio do trabalho e infelizmente não consegui concluir essa disciplina. Minha única pendência. O que devo fazer para quitar essa disciplina nessa reta final do curso? Marinaldo, ontem eu sentei com a Camila para a gente poder verificar a possibilidade com os professores de reofertar essas disciplinas. Nós mandamos o quantitativo de alunos que têm por disciplina e aí eu estou aguardando, eu dei o prazo de até amanhã eles me responderem, tá? Então a gente está na expectativa aí deles reofertarem, e aí a gente vai fazer um comunicado para vocês, tá? Quais disciplinas serão reofertadas. A gente tem algumas situações, né, de outros alunos também. é, que precisam, né? É um quantitativo pequeno, mas a gente entende que é importante nessa reta final, tá? E aí a gente tendo uma resposta, a gente vai informar por e-mail, tá bom? Eu estou terminando, tá? Eu estou terminando de fazer os ajustes lá na sala da coordenação. Ainda hoje eu libero para vocês, tá? E aí lá tem esses formulários, né, que a Camila compartilhou com vocês por e-mail, tem o e-book, né? Tem o template também do TCC, né? Tanto do PowerPoint quanto em Word para vocês poderem estruturarem. E aí vai também estar aberta os espaços, né, com a entrega de cada fase que a gente abordou. É, e também, gente, eu estou vendo a possibilidade de uma oficina, né, de escrita acadêmica, que eu acho que nesse momento também é importante, tanto para vocês quanto para a turma que ingressou agora, pelo fato, né, dos trabalhos, das atividades que estão sendo realizadas. Eu acho que dá uma luz também nesse momento. Lembrando também que na plataforma tem, né, algumas palestras anteriores que foram feitas que possam contribuir, né? Acredito que quem não viu ainda possa ver, né? Fica tudo salvo dentro da sala da coordenação ou no YouTube do nosso curso, tá? Caso vocês queiram, eu também posso compartilhar, mas eu estou vendo a possibilidade da gente conseguir uma oficina também de escrita acadêmica. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a palestra da professora Marta Abdala, que está lá na plataforma. Sim, maravilhosa. Ela faz um passo a passo da metodologia de pesquisa, tal, muito boa a palestra dela e vai ajudar bastante.
tá? Então tem aí vários que ainda não tem orientador, né? Rodrigo, Aldeni, Edu, Marinaldo, Leandro Braga, Michele. Vocês já viram um e-book com os orientadores? Vou compartilhar aqui. Eu coloquei lá na plataforma. Deixa eu compartilhar. Eu vou colocar também a apresentação com essas datas também lá na sala da coordenação. Deixa eu abrir aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode aproveitar esse tempo aí. Alguma dúvida? Samara, pode Boa perguntar. noite. Pode. Boa noite, professor e professora e todo mundo. Aqui, a questão é a seguinte, professor, ainda não escolhi o orientador, porque eu fiquei na dúvida, né? Não sei se tem mais alguém na mesma situação que eu, mas assim, eu fiz os MVPs, aí eu fico naquela, quem que eu vou escolher? Aí eu não sei se pode escolher um professor, pode ter mais de um orientando, porque quando eu fiz mestrado na instituição que eu fiz, não podia, tinha uma regra, sabe? Aí eu fiquei na dúvida e acabei esperando a reunião aqui. Aí eu posso escolher qualquer um e depois, se não utilizar o MVP, a gente escolhe o tema. Tá, vamos lá. A regra é: você faz contato com o professor e ele vai te dizer, ó, eu tenho como te orientar ou não, tá? Por quê? Assim, se a gente for seguir a regra, se eu não me engano, acho que 5 ou 8 trabalhos por orientador, tá? Só que eu já passei desses 8 há muito tempo, tá? Eu já estou com mais de 30, que são 2 cursos. Mas tem professor que está sem orientador. Então, o que que eu sugiro? Tá? Procurem, primeiro, aquele professor que tem uma relação com a linha de vocês. Então, é identificar qual a linha de pesquisa. Lá no e-book, não está aparecendo não, Maria Lucena. Eu estou congelada. Estão me Ah, ouvindo? tá. Eu estou No completamente e-book, congelada. não, mas a gente está te ouvindo. Pois é, eu Só estou a ouvindo tela vocês aqui. também. Estou congelada. Vocês estão congelados para mim também. Estranho. Lá no e-book tem o nome do professor, tem o link dele no Lattes e tem a linha de pesquisa dele. Então, eu vou desenvolver um trabalho que fala sobre educação especial. Caramba, se eu olhar lá, você vai no link da professora Maria Luciene. Lá fala de educação especial. Olha só, é uma professora que pode me orientar. Educação especial, professora Sabrina, também tem uma pegada. Então, vocês vão procurar, tá? Então, antes de pegar a afinidade, peguem a linha, tá? O que vocês, o que eu quero desenvolver está nessa linha. Essa linha tem N professores. Dá uma olhada, vê qual que, a partir dali, ele tem algum trabalho que tem uma relação com o que vocês esperam. E, diante disso, vocês fazem um contato, tá? Tá Eu bom, acho que obrigada. esse é o caminho. Sim, eu tinha pensado exatamente nisso, mas acabei esperando a reunião, né? Porque às vezes tem alguma regra explícita assim que eu não sabia. Obrigada. Show. Mais alguém? Dúvida? Estão vendo? Ah, olha só, a professora vai passar aí. Pode descer, Maria. Tem aí, ó. Anderson, Lindinei, Silvia Trajano, Sabrina, Newton, Pastana, Júpiter, o Knaip, o Rony, o Adriano, o Jones, a Cíntia. Tem aí a professora Ângela. Professora Ângela,
só para trazer uma dica, né? Ela foi coordenadora do CEP há muito tempo. Talvez, sim, essa é a minha percepção. Ninguém melhor dentro do curso para falar sobre o CEP, né? Se o aluno vai ter uma caminhada que depende de comitê de ética, ela vai ajudar bastante. Professor Wagner, professora Maria Lucene, nossa coordenadora, Daniel, professora Patrícia, Alexandre Ornelas e a professora Simone, recém-chegada aí e com muita experiência, né? Então, esses são os orientadores que vocês podem procurar. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Todo mundo sabendo tudo. Hoje mesmo tem tudo lá na plataforma, velho. E aí, qualquer... Professor? Oi, professora. Tudo bem, Pode professora? perguntar. Roberta. Houve uma mudança nas datas, certo? É só isso que eu quero entender. Houve uma mudança aí nas datas, as datas limites para a gente defender. Só para recapitular rapidinho, porque eu estava em reunião e aí eu entrei com vocês, que eu estou trabalhando. A data limite para a gente defender agora é julho, é isso? Só para recapitular. Para você concluir a disciplina DTCC2, você conclui ou você faz uma solicitação de prorrogação. Porque na disciplina você precisa fazer os entregáveis, tá? Essa Então, parte dos formulários, os formulários em relação a gente protocolar o TCC, dizendo quem vão ser nossos orientadores, a segunda partezinha também em relação à defesa, ok. O que eu passei batido um pouquinho aqui, professor, é nessa fase final, entrega da ata. Essa ata do TCC, ela até 11/7, é isso, né? isso. Então, Isso. a gente, rapidinho, só para concluir o meu raciocínio, a gente Desculpa. tem, então, que defender o TCC até antes, no caso desse 11/7, que seria um período regular, digamos assim? É isso que eu entendi, certo? Se a gente não conseguir defender nesse período, por exemplo, a minha dupla, ela está finalizando o doutorado, certo? E, assim, a gente está... Já demos uma corridinha, digamos assim, mas a gente está nessa peleja aí. Então, no caso, se eu quiser pedir um prazo de prorrogação, aí eu posso, é isso? Deve. Devo. Se for o caso. Só que você vai pedir, tá? Antes do dia 11. Não deixa para o último dia, não. Certo, certo. É porque, assim, como no caso, sou eu e o Rodrigo, né, professor? Então, nós estamos com o senhor. Então, assim, ele finaliza, na verdade, de uma certa maneira, nós estamos nos auxiliando, porque acabei entrando como uma coparticipação dele dentro do doutorado dele. E aí, nós estamos todos regulares, mas a gente ficou assim, quando nós recebemos o e-mail que veio a data limite lá em outubro, nós, tipo, mais ou menos assim, respiramos. Aí agora veio essa data que meio que surpreendeu a gente. Aí agora eu tô afogada de novo, entendeu? Não, fica tranquilo. Mas assim, no nosso caso, eu acredito então que a gente solicita essa prorrogação antes, vamos dizer assim, é 11/7, no caso, eu chego com o senhor, professor Júnior, em junho, lá no começo de junho não vai dar. Aí a gente solicita isso, não é verdade? Isso. Perfeito, professor. Então, Você lembra que eu falei para vocês do roadmap? Sim. Então, que dia que você se visualiza defendendo? Se você colocou lá em outubro, já faz aí a solicitação de prorrogação. Beleza. Porque o teu cronograma está dentro disso, tá? E já elimina a disciplina de uma vez. Perfeito, então. Eu entendi. Isso. Porque assim, levando em consideração... o fechamento da gente é junho, entendeu? O fechamento da gente é junho. Então, por exemplo, assim, a gente não quer fazer um trabalho meia boca.
na verdade? Com Eu acredito certeza. que ninguém quer. Então, a gente tem um critério, não é à toa que a gente deu uma escolhida, nós nos prontificamos rapidamente lá no grupo, então a gente tem um critério de não fazer um trabalho atropelado. E não finalizar o outro correndo e também não defender o nosso, que também é o nosso um ponto primordial, né, lá no nosso desempate. Então, mas está tudo entendido agora, que eu mandei até mensagem para ele, ele falou assim, Roberta, pelo amor de Deus, intervém. E a gente fica meio desesperado mesmo. Mas mesmo assim, obrigada, professor, eu entendi E agora. qualquer coisa você faz contato com o seu orientador, que ele está por dentro desses prazos aí. Pode deixar, meu orientador. Exatamente isso. Ô, Roberta, vocês me ouvem bem, gente? Estão me Sim. ouvindo? Dá para ouvir sim, Sim. professor. É porque tem que ter a concordância do orientador, né? Então, eu acho que você tem muitos motivos para pedir essa prorrogação, né? E deixar bem claro, né, que a gente está cumprindo esse prazo, né, até o dia 11/7, levando em consideração o calendário das pós-graduações do IFRJ. Então, a gente tem um prazo para poder consolidar as notas, né? E aí, se a gente abre, a gente não consegue finalizar para aqueles que conseguiram defender no semestre, tá? Então, assim, não se sinta também pressionada ou errada pelo fato de pedir uma prorrogação por um pouquinho, é um direito seu e tá tudo certo, né? Eu acho que você tem uma justificativa, né? Vocês têm, e aí, tendo a concordância do orientador, isso cabe e vale para todo mundo, né? Então, é, mas é importante também pensar nessa prorrogação. Mas assim, você não tem como fazer uma prorrogação se você não tem um orientador. Então, tem alguns passos a seguirem aí, né, que vocês podem ir fazendo, né? Então, era isso que eu ia falar, só nesse contexto, né, nessa preocupação. Então, não se sintam, é só por uma questão mesmo de cumprir o calendário, né, o prazo que a gente tem dentro do calendário, tá bom? Tá bem. Uma coisa Então, tá que, entendido. uma coisa que me veio aqui sim, muito boa a pergunta da Roberta. Tem aqueles alunos, tá, que fazem contato com o professor, tá? O professor foi lá, fez um bate-papo, ou assinou lá a orientação, né? Porque o tema foi interessante para ele, de orientar, só que o aluno some. Pelo amor de Deus, não sumam. Por quê? Porque se o aluno faz lá o formulário, some, chega lá na final, tá? O orientador vai virar e falar assim: pô, mas você sumiu, a gente nem conversou, você está pedindo prorrogação, o que que você já fez? Tá? Até o orientador entender que os seus motivos, tá? Então, dialoguem com o orientador de vocês. Ó, professor, eu estou na seguinte situação, estou desenvolvendo a introdução, estou desenvolvendo o desenvolvimento, estou na construção do meu referencial teórico, estou construindo o meu produto educativo. Né? A galera que são os meus orientandos aí tem muito essa pegada de construir um produto educativo. Então, ó, estou fazendo isso, né? Não é ficar agendando reunião, mas é dizendo, ó, eu estou caminhando, tá? Só para você ficar tranquilo. No meu caso, tá? Eu estou tranquilo com todo mundo, porque o aluno, ele tem essa responsabilidade. Se ele some, tá? O que pode acontecer? Eu falo assim, caramba, perdi um orientando, tá? Mas quem perde não é o orientador, é o orientando. Então, ele precisa estar fazendo um contato, dizendo, ó, eu estou fazendo isso, isso e isso, até para que na hora que você pedir para que ele assine um documento de prorrogação, ele fala assim, não, tá tranquilo, eu estou acompanhando o que você está fazendo, eu sei que você está fazendo doutorado, eu acompanho a tua trajetória, tá? Então, isso é muito importante. É um diálogo que a gente ouve no próprio colegiado. O aluno define a orientação, tá? E some. Principalmente os mestres e doutores, tá?
Ah, eu consigo fazer sozinho. O orientador é só para forma. Beleza? Assuma isso, né? Que em algum momento você vai ter que estar dialogando com o teu orientador, porque é ele que dá o ok para você ir para a banca. Tá? Então é importante essa conversa. Não é ficar marcando reunião toda semana, não. Mas é dizer, ó, tô vivo, tô trabalhando, tá? Porque a gente ouve muito isso. De o professor falar assim, ó, na última hora o aluno está pedindo prorrogação, ele sumiu, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. Volto para você, professora. É muito importante, né? A gente sabe que todo mundo aqui, de certa forma, é profissional também, trabalha, né? Tem as demandas fora os estudos, né? Mas assim, pense, vocês chegaram até aqui, vocês estão na reta super final, né? Falta pouco, então é, e também assim, a gente tem o orientador, ele tem um papel fundamental, né? Dentro do programa. Acho que é importante também ter, e eu acredito que assim, a gente se depara muitas das vezes numa outra condição. Vocês possivelmente possam ser orientadores, né, pesquisadores. Então, mas aqui, quando a gente está na condição de aluno, a gente tem que respeitar toda, né, a organização e principalmente os profissionais, né, que se dispõem a fazer essa orientação, né? Tem grandes trabalhos surgindo, né? Dentro da pós-graduação, com a possibilidade também do nosso e-book, né, professor? Desses trabalhos Isso. mais relevantes, o próprio orientador indicar para um e-book, então você sai com uma publicação. Então, a gente é importante levar tudo isso em consideração, né? E esse apoio também, por mais que você tenha ali todo o domínio, mas é importante compartilhar a sua pesquisa, até para que o orientador vá também sabendo, podendo contribuir, porque quando a gente escolhe um professor de uma linha de pesquisa, é pensando, olha lá o currículo Lattes dele, é pensando numa contribuição que esse profissional vai oferecer para o que você quer fazer, né? Porque eu percebo que muitos alunos vêm já com o que quer fazer, que consegue construir isso durante as disciplinas, né? Trazer essa abordagem já consegue entender o pensamento de fazer uma pesquisa baseado no que viu nas disciplinas. Então já chega com uma carga e junto com o que a pessoa tem de experiência e o orientador tem de experiência, eu acho que só tem a agregar, né? Para a gente também não ter surpresas, né? Porque, imagina, você pede para orientar, some e depois surge pedindo prorrogação. Imagina, a gente tem que se pensar o contrário também, se fosse você como profissional, né? Eu acho que fica também até incoerente. Mas é importante sempre lembrar, porque quando a gente está no lugar de aluno, a gente realmente se entrega para ser aluno de verdade e esquece eh, dessas questões assim que são primordiais. Então é sempre bom estar relembrando, tá bom? E Mais alguém tem? lembre-se, oh, desculpa, professora, Pode falar. lembre-se sempre de fazer uma ponte com a educação profissional tecnológica, tá? O trabalho de vocês tem que ter essa relação. Porque desde a primeira disciplina, planeação, lá da professora Sabrina, vocês vêm ouvindo falar em EBTT, tá? Então, é importante esse link, tá certo? Isso. Então, são detalhezinhos que no dia a dia, às vezes, a gente deixa passar, né, despercebido, e aí quando chega na banca, o professor vira e fala assim: pô, legal, seu trabalho é excelente, mas qual o link que tem com a educação profissional tecnológica? Aí o aluno, eu poderia ter colocado isso. Lá no meu MVP tinha isso, tinha aquilo, tinha vários links que eu podia ter colocado e eu esqueci, tá certo? Principalmente quando a gente tem os novos orientadores chegando, né? Muitas das vezes ele vai orientar, trazer muita pegada da metodologia, isso é bom, mas por algum motivo a gente, ó, tem esse link da BTT tá aqui, tá? E quando você pega o professor, o membro interno, ele sempre vai trazer esse viés, porque ele está vivenciando a EBTT na prática. Então, é algo que sempre o membro interno vai cobrar na banca, tá certo? Sim.
Então, a disciplina de TCC2, basicamente, é vocês entregarem aquilo que é solicitado para integrar o trabalho final do curso de vocês. Então, basicamente, vocês não vão ter atividade. A atividade é vocês trabalharem em cima do TCC de vocês, na construção do TCC de vocês, na oficialização desse TCC, né? Então, sempre lembrar que o primeiro caminho é entregar essa oficialização à Camila, né, junto à secretaria, e depois disso encaminhar, né, na plataforma para vocês conseguirem a pontuação, que é uma atribuição que, né, a disciplina é basicamente para vocês trabalharem em cima do TCC de vocês. Então, acho que aí também é um semestre que vocês podem aproveitar esse momento também, né, para usar esse tempo que talvez estaria se dedicando a uma disciplina no terceiro semestre para, né, o TCC, né? Pensar, não estou fazendo nada, eu tenho uma dedicação, né? O tempo que você gastaria, que você usaria, né? Não gastaria, usaria para poder fazer uma disciplina, você pode estar usando para poder ir ali estar pensando no TCC, levando em consideração também, né, gente, que o MVP ele já traz aí, né, uma grande experiência e já uma construção de ideia, né, para quem vai usar o MVP como TCC, né? Então, realmente saber, vocês saberem que a gente está aqui, né, para tentar ajudar no melhor possível, né, se colocar à disposição. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar e-mail para a Camila, e-mail para a coordenação, mandar lá no grupo. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente vai em busca de resposta, né? E sem resposta vocês não vão ficar, tá? Saibam que a gente tá junto com vocês. Alguém tem mais alguma pergunta relacionada à disciplina de TCC2? Podemos ir. Quer falar mais alguma coisa, professor Ricardo? Não, acho que agora é Podemos só ir ouvir encaminhando para encerrar? Sim? dúvidas, Então, pessoal. Pessoal que não definiu o orientador ainda, tá? Deem uma olhada nesse book, corram atrás aí, para que logo vocês tenham oficializado essa orientação. vou parar aqui, então, de compartilhar. Ou de compartilhar. De gravar, né, gente? Desculpa. Terceiro turno.